Porque a última vez ele começou a gravar, eu estava falando esse monte de besteira, acredita? Agora eu já me comporto direitinho. Boa noite, meninas e meninos aqui. Eu sempre fico muito feliz com a presença de vocês. Muito com todos, algumas muito feliz. Mas hoje, por que eu estou muito feliz? Porque o tema que esse moço espetacular traz para a gente aqui é absolutamente raro e inovador. É, assim, muito honroso para o Negrém alguém vir trazer um tema como esse. Eu fico um pouco envergonhada, porque é um sujeito que discute latim, que discute esses negócios aí. Oxente, como é que eu posso falar de um negócio dele? Vou apresentar primeiro formalmente. Marcelo Rocha. Ou não, tu recebeu, Georgia? Tu recebeu. Georgia está pedindo para entrar. Tu recebeu o link, Georgia? Eu vou te mandar de novo, viu? Espera ainda. Gente, dá um tempinho. Olha, tem algo acontecendo. Gente. Espera ainda. Uma pessoa está pedindo para entrar, viu? Me dá um pouquinho. Tá jóia. Então, veja. Cadê a coisa do Marcelo? Gente, como eu sou... Desculpem, eu sou muito ruim. É a tua apresentação oficial, Marcelo, que eu estou buscando. Espera aí. Eu estou aprendendo aqui como é que eu vou fazer, mas acho que eu consegui já. Ai, Deus. Conseguiu. Marcelo Rocha Brugger. É Brugger ou Bruger? Brugger, é isso mesmo. Brugger, né? Ele é mestre e doutor em literaturas clássicas e medievais pela UFMG. Temas de pesquisa: estilística, poesia didática e os costumes romanos dos séculos I a.C. e I depois de Cristo. Em sua tese, Marcelo investigou, em uma perspectiva socioeconômica, as críticas veladas nas obras de Varrão, Vigílio e Fedro, ressaltando os estamentos sociais a que pertenciam os autores. Meu amigo muito querido, muitíssimo obrigada. Eu dizia para ele, a gente se encontrou um pouquinho antes, que nós que estamos aqui, não o Negrém, nós todos que estamos aqui, somos um grupo pequeno pensando contra um mundo imenso lá fora. E o que nós estamos fazendo aqui é tentando pensar, gente, quem puder, desliga os microfones, porque fica um monte de coisa aqui. Tentando pensar vários temas. E aqui não é... Por favor, desliguem os microfones, está fazendo muito som por aqui. Aqui é um lugar onde a gente vai receber o novo e tentar pensar sobre ele. Então, tudo que ele trouxer, eu não entendo nada. Mas é uma honra ouvi-lo, é uma honra aprender com ele, porque absolutamente eu não sei. Carlos Wellington, bem-vindo, meu camarada. O tempo é seu, Marcelo, fique muito à vontade. Quando você terminar, você avise para a gente fazer as questões, se é que eu vou conseguir fazer alguma questão. A gente, comumente,
anota aqui as questões e te faz. Obrigada mesmo por estar aqui e é uma honra recebê-lo. Obrigada a todos que estão aqui para aprender junto nessa noite. De muito festejar por conta da independência LGB, que acaba de ser. Eu que agradeço, Teca, pela oportunidade de falar, de conversar, inclusive, não só hoje, né, mas ao longo do ano, participando, vendo as pessoas falando aqui no Negrem, sempre conversas. Algumas vezes eu não pude estar ao vivo, mas eu ouvi todas as gravações, porque eu trabalho em casa, então eu tenho uma grande sorte de poder trabalhar ouvindo as pessoas que eu gosto de ouvir. Inclusive, vou citar a Cila Santos aqui, porque eu já ouvi muito ela falando enquanto trabalho. Então, é uma honra, uma alegria encontrar pessoas também com um pensamento crítico tão afiado. Para mim é uma alegria mesmo, assim. E é um pouco estranho a minha formação desembocar no estudo de gênero, né? Assim, embora exista estudo de gênero envolvendo atividade clássica, mas esse nunca foi o meu foco, o meu grande interesse durante a graduação, mestrado e doutorado. Eu tive um pequeno interesse ali pelo mestrado em uma poetisa, Sulpícia, que é a minha poeta favorita, mas ninguém quis me orientar a respeito dela, porque realmente ela tem 6 poemas só, então ficaria uma coisa, fazer uma tese sobre ela, seria ter que extrapolar demais, mas sempre pude colocá-lo nos meus trabalhos, né? Inclusive nesse hoje. O meu interesse por gênero começou no fim do doutorado mesmo, não dava mais tempo de incorporar grandes coisas à discussão que eu fazia, que já não era sobre gênero, né? Embora tinha ali um debate econômico que me interessava. O meu interesse por gênero começou principalmente a partir da minha amiga que está aqui presente, a Miss Nai, que me ensinou muito, me recomendou muitas obras e me deu aulas praticamente de madrugada. Tenho áudios aqui dela me explicando coisas que eu lia e não entendia, mas ela, então, muito obrigado, foi a partir dela. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, e o meu interesse pelo gênero foi se ampliando. Agora não vou saber compartilhar mais uma vez. Foi se ampliando até eu começar a fazer reflexões a respeito da atividade clássica e também do meu próprio trabalho que eu já tinha escrito. Isso que eu achei muito interessante, eu poder revisitar a minha tese algumas vezes e perceber ali que as discussões cabiam uma ampliação para o gênero. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu não estou conseguindo fazer. Tá. Vou ver como é que tá. Tá, beleza. Bom, então, a minha apresentação é isso. Homens gays sob o céu do patriarcado, raízes da gayfobia. Eu vou principalmente fazer um passeio por alguns costumes romanos. Infelizmente, não dá para... A antiguidade clássica é um campo riquíssimo assim, para estudos de gênero, e eu acho particularmente um pouco triste que alguns tipos de estudos não se aproveitem de uma forma muito honesta do material riquíssimo que nós temos. Mas, por minha sorte, os trabalhos que eu tive acesso, inclusive da minha orientadora do mestrado, ela me orientou no mestrado, ela estudava gênero, trabalhos belíssimos, inclusive as aulas dela também me despertavam bastante curiosidade, mas não era o meu foco, né, no mestrado. Mas eu vejo, às vezes, trabalhos que começam a perceber gênero de uma perspectiva um pouco limitadora e um pouco também faltando alteridade de olhar para o outro com o olhar do outro, né? O sentido da alteridade é isso. Então, e no fim vou tentar fazer uma reflexão a partir do que eu mostrei para a nossa situação atual, né? Primeiramente, eu gostaria então de passar discutindo o que é patriarcado,
citando a Sila, do que eu gosto muito. Eu gosto de citar as pessoas que eu admiro. E ela colocou essa frase sempre me ecoa. Eu estava fazendo a apresentação e pensando no patriarcado da frase, e eu pensei, gente, onde foi que eu ouvi a Sila falar? Porque foi ela, tenho certeza que foi ela que disse isso. Então, fiquei navegando. Eu não foi nos cursos dela, porque eu não sou assinante dos cursos. Os podcasts que eu ouvi, eu reouvi pulando para poder achar e não achei. Mas isso está no Instagram dela, num pequeno cortezinho de um curso, e ela faz essa definição. O patriarcado, acima de tudo, é um sistema de organização social e econômica que baseia seus modos de produção na exploração da capacidade reprodutiva de mulheres. É bastante direta, né? Assim, então, pretendia começar a apresentação com essa definição sucinta, direta, objetiva, clara, e é uma coisa que me encanta muito, assim, nos estudos de gênero, da forma como nós lemos, né? Do quanto isso é objetivo, do quanto isso é claro, do quanto isso tem a intenção de te dizer algo, de te informar, né? E não... Enfim, a Sila, ela se inspira bastante, ela diz isso várias vezes, na Lerner, que é a autora da Criação do Patriarcado, né? Um livro que eu li já tem um tempinho, mas lembro bastante coisa ainda. E a Sila sempre cita a Gerda Lerner, e realmente é uma obra que te explica, ela é mais atual do que o Segundo Sexo, né? Mas te explica nas minúcias, assim. Eu gostei muito de ler. E ela coloca: a dominância masculina é um fenômeno histórico porque surgiu de um fato biologicamente determinado e tornou-se uma estrutura criada e reforçada em termos culturais ao longo do tempo. Esse biologicamente determinado, né, que ela coloca isso no livro dela, na formação do patriarcado, porque esse fato biológico é a capacidade reprodutiva das mulheres. Mas isso não é um determinante, né, para nada do que viria depois. Passou-se a ser um determinante, segundo ela, e eu gostei muito quando li, a partir da cultura, quando tornou-se o corpo humano se tornou um bem, se tornou um mercadoria, né? E aí quem produz corpos humanos, né, quem consegue gerar, e torna-se mais valioso ainda e precisa ser submetido, porque uma vez humano tem que ser submetido para obedecer, né? Então ela coloca também que a própria escravidão surgiu, os homens treinaram a escravidão nas mulheres do próprio grupo para depois expandir para os próprios homens. E assim ela coloca que começou a grande exploração, né? E o sistema de opressão que a gente vive hoje, bastante mais complexo, né? Do que a gente vê. As sociedades são mais complexas agora, mas estruturalmente ainda nós estamos no mesmo barquinho. Ela coloca sobre a dominação masculina ao longo da obra dela, uma coisa que eu achei muito interessante e serviu assim como um fio condutor, porque eu vou apresentar, e também para os trabalhos que eu fiz, a pesquisa que eu fiz na minha tese, esse trecho da lei médio-assíria, e tem um outro trecho também, que é isso aqui diz respeito a um homem, tá? Aquele que vir uma meretriz usando o véu deve prendê-la, obter testemunhas e levá-la ao tribunal do palácio. Eles não devem tirar suas joias, mas quem prendê-la pode tirar sua roupa. Deverão açoitá-la 50 vezes com varas e derramar piche em sua cabeça. Ou seja, ela está falando, nesse capítulo, é o velamento da mulher. Então, a mulher deve ser velada. E a forma de estruturar a opressão, uma delas, né, feminina, é colocar a mulher dividida em duas classes, né? A Simone também coloca isso no livro. Que é a meretriz e a não meretriz. A mulher para casar e a não. Então, assim, isso é uma forma de desunião também, ela coloca isso. E se um homem perceber que a meretriz está usando véu, ou seja, se um homem perceber uma falha nesse sistema de
de submissão, né, da separação, ele deve denunciar isso. Então, ele é um dever masculino. E logo em seguida ela coloca a consequência. Se um lorde tiver visto uma meretriz de véu e tiver deixado ela escapar sem levá-la ao tribunal do palácio, ele será açoitado 50 vezes com varas, suas orelhas serão perfuradas por elas, será passado cordão e amarrado nas costas, e ele fará o trabalho do rei por um ano inteiro. Então, essa é a condição colocada naquele contexto para um homem que trai o sistema de opressão feminino. Então, ele é tratado como um animal. Né? Se eu colocar um cordão na orelha, e isso é uma alusão a um animal. E fará o trabalho do rei, vai ser escravizado por um ano. Então, sempre houve, para o sistema funcionar, tem que ter a submissão ideológica, né? Porque a gente sabe que a escravidão ela não é só feita na força, ela também é feita no campo das ideias, o outro acreditar que é inferior, e também a compactuação dos dominantes. Se algum não concorda, logo ele é convidado a se retirar da membresia. Né? No caso aqui, ele é retirado da membresia também humana. Ele é colocado com cordas na orelha. Isso é o que eu separei, assim, para a gente perceber o tratamento do que seria um homem traidor. A Simone de Beauvoir, eu acho que ela coloca bastante outros exemplos, assim, inclusive de homens que não eram ouvidos, mas esse da Guerra eu acho bastante paradigmático. Assim. Ele mostra a expulsão mesmo do grupo masculino. E aí, passando aqui para o medievo, já com a Silvia Federici, quando a dominação feminina que se reformulou na Idade Média, no fim da Idade Média, né, ela precisava colocar as mulheres a postos para o sistema que estava nascendo, né, o capitalismo, e que precisaria de bastante mão de obra, claro. E a expropriação, né, também que ocorreu das terras, tirando a mulher uma coisa que a professora Maria Carol Medeiros fala, e que eu ainda não pude aprofundar nesse conceito, eu só aprofundei assim, ouvindo-a falar, que é mulheres nas brechas, né? Então, qualquer oportunidade ao longo da história que as mulheres tiveram para escapar da dominação, ou driblar, né, ou ir na encolha, isso aconteceu. No medievo, isso chegou num ponto, segundo a Silvia Federici, que as mulheres estavam bastante mais livres do que tinham sido, podendo exercer profissão, né, ter propriedade, acabar a tutela, né, a tutela que é sempre um homem ser responsável por ela e pelo dinheiro, e isso no medievo estava bastante mais relaxado. Eu fiz um trabalho, parar isso aqui, está me irritando. Eu fiz um trabalho há um tempo atrás, junto com uma professora, com a tutela de uma professora, né? Ela era professora de literatura medieval. E a gente percebeu que no fim da atividade clássica, a partir de uma legislação que teve no Império, a Lei Júlia, que colocava as mulheres numa posição mais confortável do que havia, porque o que estava acontecendo? A lei era o seguinte: a mulher casava, o dinheiro que era do dote ia para a tutela do marido. Então, ela passava da submissão do pai e para o marido. E se o marido morresse, tinha o irmão do marido, estava sempre na tutela de um homem. Então, o que estava acontecendo? Assim, geralmente, as mulheres estavam preferindo não se casar na Roma Antiga, principalmente as ricas, porque elas já seriam tuteladas mesmo, de todo jeito, e se elas fossem expulsas de casa do marido, elas ficariam sem nada, então é mais seguro, seria para elas ficar na casa dos pais. Então, teve a Lei Júlia, que foi um incentivo assim, para as mulheres se casarem, entre outras coisas. Tá? A Lei Júlia não foi uma lei bacana, não. Ela foi uma lei bastante dura
inclusive também voltada para uma normatização das relações, uma reestruturação da família, reforçar a família romana, vou mostrar isso mais tarde. Mas para garantir que a família romana continuasse existindo, precisava que as mulheres topassem, né, se casar. Então teve esse relaxamento para elas poderem ficar com o dote. Então se casavam, mas ficavam com o dote. O que aconteceu no fim das contas? Já tem registros de críticas de autores falando que as mulheres estavam mandando nos maridos, porque se elas ficavam com o dote e o marido, por acaso, tivesse menos fortuna do que ela passava a mandar no marido, e aí isso estava incomodando também o império. Depois a coisa se acalmou, com o advento do cristianismo, principalmente, né, mas aí que o trabalho que eu tinha feito com a minha professora sobre essa ideia das mulheres conseguirem essa pequena oportunidade no fim da Idade Média, da Antiguidade Clássica. Isso contribuiu, curiosamente, para o surgimento da Igreja Católica, porque muitas mulheres, com dinheiro, com uma situação muito boa, começaram a investir. Como é que é o nome do negócio? Monastérios, né? No caminhos para os peregrinos. Então, elas acabavam tendo algum poder institucional, que elas investiam no hospital, é sempre um trabalho do cuidado, tá? Sempre voltado para o cuidado. Mas acabavam tendo algum poder ali. Então, o que foi dali para frente, desse período até a Idade Média, é o que eu pretendo estudar no meu pós-doutorado, porque eu não tenho mais detalhes, já conversei com a minha orientadora, para a gente chegar a entender como que houve essa prisão de novo, assim, como é que isso se deu no processo, né, que a gente sabe que foi com o advento do capitalismo, mas a gente quer saber nos registros, ver como que foi esse processo mais detalhadamente na transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Mas a Silvia Federici coloca que, nesse período do fim da Idade Média, houve, de novo, essa recaptura, né, dos costumes. E sempre que uma coisa que eu coloco, sempre que a gente fala em costumes, eu, na minha opinião, nós estamos falando de dinheiro. Não à toa, essa politização da sexualidade, ela tinha intenções econômicas, né? Colocar as mulheres de volta em casa, para elas poderem produzir mais filhos, para que o sistema que fosse surgir tivesse mão de obra grátis, gratuita e bem cuidada. Eu consertei esse acento aqui, então. É que ela vai retomando essa ideia do controle, né, dos corpos e colocar bem claro que as relações sexuais deviam ser produtivas, né, voltando na ideia de que costume é dinheiro, costume tem relação econômica, não existe costume no vácuo, na minha opinião, né. Então, obviamente, nesse momento aí, as relações que não eram produtivas, né, no sentido mercantilista da palavra, que não geravam filhos para o sistema, elas eram também condenáveis, né, bastante. E uma coisa que ela coloca fagô é um termo que remete ao fato de que homossexuais eram, às vezes, usados para acender a fogueira onde as bruxas seriam queimadas. Essa frase, quando eu li, eu pensei, ela foi muito... Ela disse muita coisa, assim, que eu fui depois pesquisar esse termo e vi, nossa... E ali começou, eu comecei a entender que a opressão feminina, que a homofobia, ela tem um braço na opressão feminina. E na misoginia, né, porque se os homossexuais seriam queimados, os homens homossexuais, né, seriam, porque as bruxas estariam na fogueira, as mulheres homossexuais, se seriam queimados junto, usados para acender a fogueira, né, assim, estava em situação semelhante. Eu acho que nunca é adequado colocar igual, porque são coisas muito... têm a mesma origem, mas não é igual, né? A gente sabe que não. Se a homossexualidade
era condenável, mas se ele não fosse descoberto, ele não seria colocado em casa para gerar prole e todas as outras coisas. Né? Mas ser usado para acender fogueira, isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a entender, que eu não entendia isso até 2023, que a opressão feminina respingava em mim. Né? E eu já estava bastante interessado na teoria feminista, já estava lendo bastante, eu pensei, gente, tem bastante a ver comigo, né? Assim, se eu vou ser colocado na fogueira junto. E aí a gente percebe, nos nossos costumes mesmo, as formas de ofensa, por exemplo, para um homem, as formas de ofensa que relacionam o homem à homossexualidade, né, elas estão muito relacionadas à feminilidade. Os nomes ofensivos são, muitos deles, colocados no feminino. Um homem, quando é desvalorizado e associado tanto à mulher quanto à gay. E aí isso foi me abrindo uma perspectiva, e ali eu fui voltando, às vezes, na minha tese, voltando nos estudos clássicos, porque era o instrumental que eu tinha mais acesso, né? Ali, assim, eu ainda, vamos pensar aí que eu estudei antiguidade clássica por 2 anos, tem apenas 3 que eu leio teoria feminista, e não com a mesma dedicação, porque eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha no doutorado e no mestrado. E eu comecei a associar essas coisas, e aí, agora eu vou mostrar os costumes romanos do século I depois de Cristo, o que significa que é do início do Império Romano, como que esses costumes estão e não estão relacionados aos nossos, mas como que, olhando para eles, nós conseguimos perceber razões dos nossos. E raiz dos nossos também, no que diz respeito à ideia de homem afeminado, por exemplo, que isso era um grande insulto para um romano, ser chamado de afeminado, ou seja, uma palavra que tem relação com a fêmea, e a palavra fêmea, ela é derivada do latim, fêmina, né? E como que a relação com ser relacionado a uma mulher e também a um escravo naquela época, porque na época a mulher e o escravo competiam em desonra, né? Nos insultos, nos xingamentos. Eu coloquei uma foto aqui do Império Romano, que é o grande símbolo, né? O imperador, sempre homens, etc. Eu queria ter pegado uma foto da série da HBO, que eu adoro, que chama Roma, recomendo. E essa série mostra muito disso que eu vou mostrar aqui, essa relação com os costumes, e como é que os costumes deles, ao nosso olhar, pode parecer uma coisa muito estranha, mas olhando com carinho você vai entender razões dos nossos. Como eu disse, a minha perspectiva no doutorado, principalmente, que é quando eu fui estudar efetivamente os costumes romanos, ela sempre está baseada na economia. Tá, gente? Eu vou ver aqui como é que está. Eu não estou podendo acompanhar. Então, eu coloquei aqui uma pirâmide romana da sociedade. Não sei se dá para ver. Essa aqui foi a melhorzinha que eu achei, porque algumas confundem umas coisas. Então, nós temos aqui, primeiro, o imperador, claro. Aqui a gente tem a ordem senatorial, que são os senadores mesmo, são os homens que são os mais ricos, logo abaixo do imperador. Os senadores, geralmente, eles são também o pessoal do agro, tá? É de verdade, assim, eles são os donos de terras, que são de famílias senatoriais, né? Você, para ser um senador, não bastaria apenas ser eleito, você tinha que nascer pertencente à ordem senatorial. E eles são, o fato de serem donos de terra quer dizer que eles são a base, a alavanca da economia daquela sociedade, porque tudo em Roma era agricultura.
a palavra nossa pecuniária, por exemplo, tem relação com dinheiro, vem de pecus, que é boi, em latim, que era o bem, um dos bens mais valiosos para um romano, é você ter bois, pavão também. O pavão já era uma coisa bem mais de luxo, ele gostava de usar para enfeitar. O porco também tinha um valor muito alto no Império Romano. E aves, para os mais ricos, era enfeite mesmo, ter viveiro em casa, ou seja, tudo para eles era terra. E, claro, o vinho, o azeite. Então, se você tinha terra, antes do Império eram chamados patrícios, depois que a reorganização que Augusto fez no Império, colocou-se ali a ordem senatorial, que na verdade não mudou muita coisa. Logo abaixo tem a ordem equestre, que é a classe média alta. A ordem equestre são os comerciantes e, geralmente, envolvidos com o exército. O legal da ordem equestre é de equus mesmo, cavalo, e eles de fato recebiam, eles eram vinculados ao exército, né, e muitos eram, um cavalo público, então eles tinham direito a um cavalo do Estado, podiam andar pela cidade com um cavalo, receber para poder alimentar o cavalo, então não era só uma simbologia, não, havia de fato um cavalo representando esse pessoal. Depois tinha a plebe, que aí já era a plebe, que a ordem senatorial e a ordem equestre dependiam da plebe no sentido do prestígio, uma coisa que eu vou mostrar depois, da dignidade. Então, havia uma troca ali. Se você é um membro da ordem equestre, você tinha ali um séquito de pessoas da plebe que você ajudava economicamente, dava uma quantia por dia, algo assim, e eles votavam em você, te davam prestígio. Isso era uma barra de valor que os romanos tinham, que chamava dignitas, que é a dignidade. Então, a plebe não era grandes coisas, mas era muito importante para manter a estrutura. É muito, muito interessante que cada andar da pirâmide sustenta muito bem o outro. Então, a ordem equestre também tem muito prestígio pela ordem senatorial, e a ordem senatorial, consequentemente, pelo imperador. Então, a pirâmide era bastante funcional, assim, no sentido de se sustentar pela ideologia da época, né? Claro. A partir de baixo aqui, você tem os estratos inferiores, que são os libertos, são pessoas que não são mais escravas, mas continuam no mesmo corpo de um escravo, então eles não podem. Não existia ascensão social em Roma, tá? Existia ascensão econômica. Então, um liberto, que a gente vai ver um exemplo, poderia chegar a ter tanto ou mais dinheiro por diversas razões, por herança de um dono que foi legal com ele, comércio, ele poderia ter tanto dinheiro quanto um senador, mas ele jamais pertenceria à ordem senatorial e tampouco à ordem dos cidadãos. Talvez o filho dele sim, mas ele próprio não. Então, o liberto, ele era um escravo com alguma sorte a mais, mas continuava com a marca e queria carregar aquilo para toda a vida. Então, ele pertencia ao estamento mesmo, aos libertos, que se sentia melhor que os escravos, né? Os escravos realmente eram o estamento mais baixo. Eu tinha achado uma pirâmide, uma outra, só que ela não é do período do Império, da República, e o que eu vou falar aqui tem mais relação com o Império, desculpa, que abaixo dos escravos estavam as mulheres livres. Eu não sei se eu concordo tanto, não, de fato as mulheres não tinham prestígio nenhum, mas para estar abaixo do escravo, a mulher do senador, acho difícil, assim. É uma coisa a se refletir. Acho que algumas situações sim, outras não. Ela de fato não tinha nenhuma liberdade econômica, nada no seu nome, etc. Mas para estar abaixo de um escravo, porque o escravo, nas saunas, nos banhos públicos, ele ficava no andar de baixo, colocando lenha para a fumacinha da sauna funcionar. É uma situação muito ruim mesmo. Mas as mulheres a gente não vê mesmo, não tem espaço naquela sociedade para empenho político de mulheres. Textos literários, a gente só chegou de uma. Isso não quer dizer que só uma escreveu, não quer dizer que a preservação ela depende também do quanto aquele texto circulou, quantas vezes foi copiado. Um texto de uma mulher
não teve prestígio o suficiente na época, ou interesse. Então, a gente vê que existia, sim, essa diferença. Mas colocar abaixo de escravo, eu colocaria... eu criaria uma outra pirâmide para explicar essa outra estrutura. Eu coloquei umas imagens aqui para ilustrar a diferença social, né? Isso aqui é o pessoal da ordem senatorial, equestre. Essas imagens eu coloquei eu peguei de uma aula que eu dei uma vez na graduação sobre a estrutura social romana. E aqui a situação da plebe, né? Dependente, né? Muito dependente, plebe, libertos, e aqui aqueles que são condenados mesmo ao trabalho forçado. O Império Romano tem historiadores que dizem que não, eu não tenho como refutar nem o não, nem o sim, mas dependia muito do trabalho escravo. Não só do trabalho manual escravo, mas da economia da escravidão. Roma foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, só que o pessoal que eles encontravam, eles escravizavam, né? A pilhagem era isso. Então, tem um autor, Giordani, que fala da história de Roma, e coloca que algumas famílias chegavam a ter 10 mil escravos. Era muita gente. E uma coisa importante a se mencionar, que essa distinção aqui, econômica, ela também ela se reflete nos costumes. Então, quando a gente fala, por exemplo, em casamento, no Império Romano, é só dos estratos superiores para cima, tá? Não é nem dos cidadãos, não, da ordem equestre para cima, que existe casamento. Abaixo, o Estado não tem o menor interesse do que como as pessoas vão se relacionar. E aí, se eles simulam, existe uma simulação de casamento, que é chamado concubinato. Não tem o reconhecimento. Legal não é porque eles não tinham essa necessidade de registrar tudo em papel. Mas, por exemplo, quando um membro da ordem senatorial se casava com outro membro da mesma ordem, eles geravam cidadãos romanos, né? Geravam uma prole, geravam... Se casasse com um liberto, não gerava. Tá? Eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Por isso que a Lei Júlia, quando reforça a ideia de casamento, e reforça que os homens tenham relações com as suas esposas, tem esse detalhe na lei, para isso, para que o clã de cidadãos dos estratos superiores se mantivesse e se ampliasse, porque os costumes, para eles, eram uma coisa muito importante, quase sagrada. E os romanos tinham um termo que é o mos maiorum, que é os costumes dos antigos, e quem tinha acesso a esses costumes eram os estratos superiores. Se a coisa fosse degringolando demais, porque como vinha escravos do estrangeiro à torta e à direito, essas pessoas não eram romanas, né? Então ia na cabeça deles deturpando a cultura, né? Tanto quando o Marco Antônio vai se relacionar com Cleópatra, não é bem visto isso. A gente vai chegar nessa parte. Porque estava se dedicando a uma estrangeira. O imperador não, né? O governante, né? A situação que ele estava. Quem virou imperador foi Augusto. Esse trecho aqui é da minha tese que eu fazia em Vênia. Então, o casamento era uma vantagem patrimonial, tá? Ele acontecia entre homem e mulher, livres e com posses. Era uma forma de enriquecer, unir o patrimônio e perpetuar o núcleo de cidadãos. Os escravos não se casavam, viviam o concubinato, o simulacro da relação conjugal do cidadão. Embora o casamento fosse um ato privado, tinha repercussões públicas. O clã de cidadãos livres precisava se manter, a fortuna e a influência das famílias, idem. Além disso, o grau de dignitas, isso aqui é muito importante, eu devia ter marcado, de um homem livre, quando casado, tendo êxito reconhecido em sua função familiar, aumentava. Então, se o homem se casasse e tivesse filho, a barrinha da dignidade dele aumentava, o prestígio dele aumentava. E o amor é uma eventualidade. Tá? Então, assim, não existia casamento por amor, e era recomendável, inclusive, que isso não fosse nem tocado no assunto.
O casamento tinha uma tarefa definida, que é ter filhos e cuidar da casa. Né? E aqui, eu acho interessante essa parte do bem. No casamento, os esposos terão o dever estrito de cumprir suas respectivas tarefas. Se, além disso, se entenderem bem, será um mérito adicional, não uma pressuposição. Se o homem fosse, se ele gostasse da sua esposa e vice-versa, isso, que bom. Não, mas não era essa a intenção. Inclusive, muitos não gostavam, né? Às vezes se odiavam. O vídeo, caso das mulheres que começaram a se casar com os homens depois de conseguir o dote, elas não gostavam dos maridos. Tem uma coisa importante aqui? Não, é isso mesmo. Olha, gente, aqui começa a discussão a respeito da relação homoerótica romana. A gente viu que era muito importante o casamento para eles, né, para gerar a prole, porque a prole também para eles significava recurso, no caso para os ricos, um recurso cultural, e para herdeiros, né, romanos, para que o clã se mantivesse, para o próprio Estado, do jeito que eles gostavam, se mantivesse. Então, era estritamente necessário que os ricos, isso era colocado em lei mesmo, assim, onde tem regra, tem história, que eles se casassem. Na série Roma também tem uma cena que, quando é promulgada a lei Júlia, para colocar que eles iam se casar. Não, é uma outra série. Tem uma outra série também que é depois eu não lembro o nome dela, mas fala da lei Júlia. Eu vou depois olhar. Mas quando eles se apaixonavam um pelo outro, isso não era um assunto, como eu falei, a ser colocado na mesa. A gente vai ver por quê, mas é o seguinte: a paixão para os romanos, ela era considerada um erro, como se fosse, uma professora minha usou a palavra cancro, uma professora de Portugal usou a palavra cancro, um câncer, te faz mal. Inclusive, era contrário à retidão e à grávidas, né? A pessoa apaixonada, ela perde a razão, o que para os romanos, estou falando dos homens sempre, para as mulheres não tem, elas realmente não eram consideradas na conta, mas a gente vai ver que teve uma que e principalmente quando um homem se apaixona por uma mulher, ele está se colocando aos pés de alguém, ele está passando a ser devoto de alguém, né, de uma outra pessoa. E para um homem romano livre, isso é impensável. Então, não era recomendável que se apaixonasse. Bom, se eles não se apaixonaram, eles se apaixonaram, claro, né? Eles viviam amores que eles escreveram muito sobre isso. Mas se isso não era um propósito, e o grande propósito das relações era ter filhos, as relações homoeróticas não tinham espaço na sociedade, né? E é mais ou menos esse caminho que a gente vai explorar agora. Esse livro é de um professor do Sul, Guilherme Gontijo Flores. Ele foi orientando da minha orientadora, a minha orientadora me apresentou ele. Eu li esse livro dele e li a tese também. Esse livro é muito interessante, porque ele pega vários poetas romanos com tema homoerótico nos poemas, que no caso são homens, né? E aí, uma coisa que ele coloca no início, e é algo que eu concordo bastante, e tem que ser colocado, a ideia de homossexual como indivíduo que se identifica subjetivamente de acordo com a vida afetiva não aparece nos textos antigos, ou seja, não existia essa identificação com a homossexualidade, nem com a heterossexualidade, tampouco tem gente que fala, então todos eram bissexuais. Não, porque se não existia nenhum nem outro, não existia ambos. Né? O bissexual seria o meio entre a heterossexualidade e a homossexualidade, não tinha também. Eles não se importavam com isso, as relações eram pautadas principalmente pelos costumes e pela economia, a gente vai ver. Mas eles se apaixonavam.
né? Claro que no meio do caminho tudo pode acontecer. E aqui o Paul Veyne, eu gosto do Paul Veyne, eu usei bastante ele na minha tese, mas algumas interpretações dele são mas essa aqui eu achei boa. Esse estava num texto da professora Zélia, que foi orientadora da minha orientadora. Parece que é uma linhagem, né? A homossexualidade em Roma apresenta o fenômeno de forma semelhante, mas procura explicar. Mostra que a pederastia sempre foi aceita na urbis. A urbis é a capital, é Roma, com certa complacência, desde que respeitasse os adolescentes livres. Exigir do escravo o serviço que dele se esperava, nada tinha de anormal ou censurável. Condenável era a passividade do homem livre, a prostituição do jovem de boa família. Machista e escravagista, a sociedade romana admitia o homossexualismo, desde que o homem romano se impusesse em sua posição ativa e dominadora, fazendo valer sua masculinidade, mostrando, portanto, poder sobre o jovem passivo e exercendo o direito de senhor, o direito de impor ao servo a vontade absoluta em todos os momentos. Ela usa o termo homossexualismo aqui, que a gente já está em desuso, né, mas o texto é de 92. E isso, eu adoro os textos dela, eu gosto muito. E uma coisa que é interessante, que a posição sexual para a relação homossexual masculina, ela era importante. Então, se o sujeito era passivo, na posição passiva, isso significava que ele pertencia a um estamento social. Isso significava que ele não era nem da ordem equestre, nem da ordem senatorial. Porque um homem livre não se submetia, ele não se apaixonaria pela esposa, ele também não se submeteria a um homem. A passividade, a paixão, isso são coisas relacionadas na Roma Antiga à feminilidade. E eles tinham o termo effeminatus. Tem um texto do Sêneca, vários momentos ele fala sobre isso. Mas essa moleza dos hábitos, né, que é a concepção de moleza que eles tinham, né, porque isso que é diferente para a gente, porque se um homem hétero, hoje em dia, se declara para sua esposa ou namorada, que a gente não vai associar uma chamada de afeminado, chamada sensível, uma coisa do tipo, a depender do nível. Mas para um romano isso era semelhante a se colocar na posição de passivo com outro homem. Na perspectiva da dignidade, né? Não dava cadeia, não levava para a forca, não era fim da carreira política de ninguém, mas não era um ato que se esperava. Feria a dignidade. Isso tornava ele teria menos prestígio, por exemplo, da plebe. Ele talvez deveria que gastar mais dinheiro com o processo lá que eles chamavam de evergetismo, que é quando o rico favorece materialmente o mais pobre em troca de prestígio. Mas não tinha uma grande consequência, mas não era de bom tom, mesmo assim, preferencialmente que não fizesse. No entanto, a gente vai ter aqui essa estátua de dois personagens da Eneida de Virgílio, né? A Eneida de Virgílio, para quem não sabe, é a obra-prima da Roma Antiga. Ela narra o fim da Guerra de Troia, né? O fio cronológico dela. Assim. Na obra, ela está um pouco invertida, mas a ordem dos acontecimentos acabou a Guerra de Troia, o Enéas é troiano, sai escapando da queda de Troia, carregando o pai nas costas, a esposa do lado e o filho. A missão, o Enéas ele era filho da deusa Vênus. Então, ele tinha recebido essa missão de fundar a nova Roma, a nova Troia, que os romanos são
mitologicamente, é descendente dos troianos. Então, o Enéas foi o herói que saiu de Troia, que deveria chegar no Lácio e fundar Roma. Fundar todo esse império. É lindo. Olha, quem não leu, eu recomendo mesmo que se aventure pela Eneida. Tem um momento lindíssimo que o Enéas sofre muitas situações chatas no caminho, né? Assim, é um monstro, é um gigante, é o barco que quebra, é feitiço, E aí, a mãe dele, né, Afrodite, Vênus, chega para o pai, o Zeus, e fala, olha, mas você dá a missão para o meu filho, me coloca, né, na frente disso e você não contribui. Meu filho só está sofrendo no caminho. Aí Zeus fala, para os romanos eu dou o império sem fim, darei o império sem fim, sem limite no tempo ou no espaço. É uma coisa mais linda, e isso acalma a Afrodite e ela volta a se empenhar a favor do filho dela. E essa ideia do sine fine, né, que é sem fim no tempo e no espaço, a gente até hoje, bem depois, né, da suposta viagem do Enéas, nós ainda falamos uma língua que é derivada do latim. Inclusive, muitas palavras parecem muito, algumas são retomadas, né? Eu recomendo muito. E na Eneida, que é essa obra grandiosa que tem muita discussão a respeito, mas ela foi uma obra encomendada por um imperador. O Virgílio escreveu a Eneida sob encomenda para engrandecer uma obra de propaganda do Império. Claro que o Virgílio era um artista, então ele não submetia, um artista rico, ele não submeteria como um robô cegamente. Obviamente ele critica o Império na obra dele, mas a gente também tem que ver o que seria essa crítica que de fato incomodaria um imperador que não sairia dali enquanto ele morresse, né? É um olhar para o outro que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas nessa obra ele coloca dois personagens, que é o Nísio e Euríalo, que são, isso já é assim, conhecidamente, dois amantes. São dois guerreiros que estão lá, vão também construir a nova Troia, né, que seria Roma, mas eles morrem. Numa narrativa como essa, esse é o Guilherme Flores coloca, é possível ver como, para os antigos, o homoerotismo não se relacionava com um efeminamento do homem. Então, o que estava acontecendo ali era uma relação de amizade, também amorosa, mas que não necessariamente colocava eles em posição desvirtuosa. E todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, não era uma relação secreta. Niso e Euríalo, pelo contrário, são dois exemplares da virtus, que é a coragem guerreira, em ação. Não hesitam perante o risco da noite, matam e são mortos sem hesitação. Mais notável, Niso hesita apenas diante da morte de seu companheiro para tentar poupá-lo em vão. Um morre tentando salvar o outro. Por isso que é difícil colocar a coisa. Existia ódio à relação homoafetiva em Roma. É complicado, porque nós temos esse exemplo e outros, tá? Tem outros, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não poderia se assemelhar a uma relação... não poderia ser uma relação sem hierarquia, como tudo lá, né? Aqui, ó, o desejo entre dois homens não era mal visto, era até tolerado. O problema se dava, assim descrevo, na perspectiva econômica. Quem assumiria o papel passivo? O homem escravizado ou o jovem escravizado? Jamais o cidadão livre, que o homem romano não submetia. Aqui eu fiz uma pequena explicação do conceito da dignidade, né, que eu já coloquei. A barrinha de valor dos romanos, que é a dignidade. Terezinha, Teca, tá tudo bem? Tá em tempo ainda? Tá sem som. Como eu te disse, o nosso horário oficial é até 9 horas, mas às vezes vai até 9h30. Use o seu tempo
Tá. Quando você terminar, você me avisa. Tá bom. Não, tá tudo bem, é que eu estou prestando atenção. Tá, joia. Eu vou, mas já tá acabando já. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É que eu estou aqui olhando. Tá, Tá valendo esse Dignitas. Dignitas. Ô, gente, tem uma coisa aqui que eu tirei da minha tese, tá? Mas ela tem um erro. Não exatamente um erro, mas caminha para um erro. Depois eu vi que não é bem isso, mas sim. A palavra patos, grega, ela não tem uma relação, é isso aqui que eu estou falando, tá? Patos e pátio. Essas duas palavras não têm uma relação etimológica como eu acreditava, e meu orientador me corrigiu e eu deixei mesmo assim, eu fui desatento. Elas não são a mesma palavra, mas elas significam a mesma coisa, tá? O patos é o sofrimento e o pátio é suportar, esperar, sofrer. Elas significam a mesma coisa e elas se parecem. Então, a confusão, tem mais gente que faz essa confusão, mas não é. Mas vamos focar aqui no pátio, que do pátio surgiu patiens, que é o paciente, né? E também surgiu a própria palavra paixão. Então, e também passivo. Né? Então, a gente vê essa relação etimológica entre essas palavras, como que a nossa cultura está embrenhada nisso, né? Essa é a língua que nós falamos, e essa é a língua que nós herdamos. Então, sofrimento e passivo estão atrelados na nossa língua. Agora, não necessariamente isso é uma verdade, né? Tem nada aqui não, meu amor. Agora, nós vamos entrar nessa parte aqui, que é o pessoal que se rebela. Quando eu falo que a paixão não era encorajada, não era algo a ser colocado como primor, né? Não era algo ser alcançado, preferencialmente que não acontecesse, porque tinha essa relação aí de submissão, etc. E nós vamos chegar no gênero, eu não vou colocar essa parte aqui antes, da elegia romana, que, nós vamos voltar aqui a elegia romana, majoritariamente, tá? Ela era escrita por poetas pertencentes a essa ordem aqui, a ordem senatorial, ou seja, a classe média alta. E eles falavam sobre amor. A elegia eram poemas sobre o amor. Eles escreviam sobre a paixão e eles não tinham o menor pudor. Então eles eram chamados de fanfarrão, né? Afeminados, só que eles não se importavam. Era como se fosse, grosso modo, os nossos hippies da década de 70. E eles tinham poder econômico também, né? Claro. E os poetas elegíacos, é uma pena, assim, eu recomendo muito, posso recomendar obras assim, que tem de tudo. Assim. A grande motivação deles é se relacionar com, uma das grandes motivações é se relacionar com mulher casada. Impondo para a ideia e oferecendo essa ideia para ela de que eles são mais bonitos que o marido. Eles são mais... o marido é muito grosseiro, o marido é peludo, o marido já está muito áspero, né? Já está aquele homem muito extremamente viril, e os poetas elegíacos gostam eles são mais sutis, são mais afeminados. Eles tratavam isso com um valor, né? Principalmente o vídeo na Arte de Amar. Nossa, é incrível. Assim, a Arte de Amar é um livro que ele vai ensinar, no livro 1 e no livro 2, ele vai ensinar para os homens como seduzir uma mulher, e inclui ali a mulher casada. No livro 3, ele começa o livro fazendo uma alusão à Eneida, a ideia da arma, e ele fala, agora eu passo as armas para o inimigo. E ele vai ensinar a mulher a seduzir e escapar do marido. O Ovídio foi... tem gente que fala que isso é uma ficção, mas ele foi condenado ao exílio. E, segundo a obra, parece que foi por causa desse livro. Ele fala a razão, o meu grande erro, o livrinho, ele coloca isso
dos poemas dele. Mas tem o meu orientador, que é esse que é o Matheus Trevisan, ele foi muito perspicaz na percepção dele desse gênero. O tipo de ócio preconizado pelos amantes elegíacos mantém íntimas ligações com conceitos considerados bastante negativos pela cultura latina. Exemplo da nequitia, que é a indolência, da desídia, da molítia, que é a própria afeminação. Não existia palavra para a afeminação, tá? Ele colocou aqui, que era efeminados. Vou até escrever aqui. Escrevi assim. No latim é assim. Aí, se tivesse a versão feminina. E aí, gente, uma coisa, olha só. Aproveitar que a gente está falando aqui. O latim tinha linguagem neutra, né? Como lembrar? O neutro seria isso aqui. Efeminatum. Não é nem masculino, nem feminino. Seria para coisas inanimadas. Mas acho que não tem registro dessa palavra para adjetivar uma coisa inanimada. Esse aqui, eu não vou ler todos os poemas, tá? Eu coloquei alguns aqui. E esse aqui eu adoro ele. O Catulo, que ele escreveu para essa mulher que ele chamava de lésbia, mas estudos sugerem que ela se chamava Cláudia, tá? Inclusive a quantidade de sílabas que tem, lésbia, Cláudia, e a duração das sílabas dava a entender que ele estava falando dessa mulher, que era uma mulher casada. O Propécio que resolveu se apaixonar por uma prostituta. E ele coloca: vamos viver, minha lésbia, vamos amar. As críticas das pessoas sérias e frias, ora, todas elas não valem um único centavo. O sol pode se pôr e nascer outra vez. Quando a sua breve luz se apagar, nós dormiremos juntos uma noite infinita. Ai, eu quero que você me dê 1000 beijinhos, eu quero depois mais 100, e outros 1000, e de novo 100. Então, sem parar, você me dá mais 1000, e 100 outros. Assim, com tantos milhares de beijinhos, nós vamos perder a conta. Na verdade, o número não é tão importante. Eu apenas não quero que nenhum rancoroso possa invejar quando souber de tantos e tantos beijinhos. Eu adoro esse poema, porque ele é extremamente debochado mesmo. Como eu estava falando, a ideia dos costumes, né, ela tem uma relação muito forte com a economia. E quando o Catulo está o tempo todo se referindo a dinheiro aqui, nenhum único centavo, 1000 mais 100, outros 1000 novos, ele está dizendo que ele não se importa com o papel que ele deveria assumir, por exemplo, pertencente à ordem equestre, de ter um cargo público, de seguir o exército e perpetuar o clã dos cidadãos e a família dele. Ele está dizendo nesse poema que ele gosta mais da ideia de ficar apaixonado. Esse aqui é o Tibulo, que ele escreveu para uma mulher casada, tá? Eu vou pular isso, eu posso mandar esse arquivo depois. A Adélia foi uma mulher casada. Está dizendo para ela, é preciso ousar, não enganes o guarda timidamente, ensinando ela a fugir do leito. Esses homens todos, estou falando desses poetas elegíacos, porque eles estavam no que seria considerado afeminado, e nós estamos vendo que eles estão escrevendo para mulheres, né? Por isso que eu coloco, eu acho, eu estou desenvolvendo essa ideia, falando de algum tempo, o homem afeminado, ele é um mito, né? Isso não existe, isso é uma adequação a papéis sexuais que a gente coloca, e que vai tentando encaixar ali, e o cara que não cabe, ele é ideologicamente, né, no campo das ideias, expulso de uma caixinha. Agora que é o mesmo, tá? O Catulo, que escreveu para a lésbia, esse aqui ele escreveu para um rapaz. Os teus olhos de mel, Juvencio, se eu os pudesse beijar continuamente eu beijaria até 300.000, sem ver-me satisfeito. Nem se mais densa do que espigas secas
fosse a mestre dos beijos meus e teus. Esse Juvencio, eu acho muito bonitinho esse poema, é um rapaz para quem ele escreveu muito. O cara não devia chamar Juvencio, né? A gente tem que lembrar da ideia de que o Catulo pertencia à ordem senatorial equestre. Então, se relacionasse com homens, para ele, deveria ser uma relação de poder, ou seja, um escravo, e mais jovem também. E a palavra Juvenes, em latim, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Juvenes. O Juvencio tem essa origem, né? Então, no poema ele está dizendo que a relação dele é lícita, embora não. Porque ele está se declarando amor para esse rapaz. Mas tem poemas, eu não coloquei porque alguns poemas são bastante ousados, assim, mas tem um poema do Catulo, por exemplo, que ele declara o amor dele para um rapaz que não é mais jovem e que aparentemente pertence à classe, à ordem, né, ao estamento social dele, e que o grande medo dele é ter que ser passivo na relação. Mas no poema você vê que não parece um grande medo, não, parece mais um jogo. Então, ele está brincando também com essa ideia de que ele poderia assumir esse papel. A gente não sabe se assumiu, né? Catulo, Propécio, Tibúrios, eles eram homens pertencentes à classe média alta. Aí o meu orientador que colocou esse trecho aqui, que eu achei muito perspicaz. Não, eu coloquei errado, gente, desculpa. Eu repeti o mesmo trecho. Mas ele escreve um trecho na dissertação dele, que eu coloquei errado, mas que essa permissividade a que esses homens se davam, né, para escrever esses poemas, essa permissividade ela era garantida pelo que eles mesmos negavam, né? Eles negavam ao exercício militar, eles negavam à política, mas era isso que permitia que eles se dedicassem ao ócio da poesia, né? Porque eles pertenciam a um estamento social que dependia, a ordem equestre dependia da guerra, dependia do comércio, dependia de tudo que eles falavam mal, do transformar dinheiro em beijinho, etc. Não, mas o que sustentava essa brincadeira era aquilo que eles negavam, né, numa sociedade que era o que a gente viu. Aqui, quem puder também ler esse livro aqui, essa tradução da minha orientadora do mestrado, a professora Sandra, é maravilhoso, é o Satírico, que ele é uma das grandes obras, fonte de estudo para a sexualidade homoerótica na Roma Antiga. É a história de um rapaz que se apaixona pelo seu escravo. E que o amigo dele tem relações com esse escravo e ele fica com inveja. E é uma grande reviravolta, porque tem uma hora que o escravo é perspicaz. O escravo fica com um, fica com outro, engana um, o escravo está jogando de acordo com os seus interesses. Mas no momento dessa obra, que não tem a ver com esse escravo, tem a ver com Trimalquião, que é um personagem muito famoso. E o Fellini fez o filme do Satírico, que é a obra, né? E tem a cena, que é o jantar do Trimalquião, que é Quena Trimalquionis, que chama a cena, né? O jantar de Trimalquião. O Trimalquião é um personagem muito emblemático, porque ele é um homem extremamente rico. Ele mostra a esposa dele, que é a contadora dele. Então, tem uma hora que a esposa mostra quanto de terra ele tem, que ele atravessa o mar, ainda está na terra dele, uma coisa escandalosa, assim. Todo o processo do navio ainda eu não lembro qual mar, mas ainda é o meu território. Muito, muito, muito dinheiro. Só que o Trimalquião, aqui ele vai contar a história dele. Por favor, amigos, ele está falando com os libertos, com os convivas dele, que ele faz um jantar que só vai liberto, não vai ordem superior. Por favor, amigos, sintam-se à vontade. Eu também já fui o que vocês são agora, mas graças à minha própria força, cheguei até aqui. É o coração que faz o homem, o resto é resto. Compro bem, vendo bem. Um outro pode dizer outra coisa a vocês. Eu estou saltando de felicidade. Ou seja, ele não está preocupado com o que falam dele e ele está se glorificando por ter tido uma ascensão econômica.
mas ele continua sendo um liberto, ele não é bem visto. Contudo, fui, durante 14 anos, amante de meu dono, e isso não é vergonha alguma, pois é o dono que manda. Eu, no entanto, satisfazia também a esposa dele. O que vou dizer a vocês, já sabem, eu me calo, porque não sou de ficar contando vantagem. O livro é um livro de comédia, tá, gente? O Trimalquião, ele é um personagem... Meu Deus do céu. Enfim, ele está dizendo aqui que ele foi amante do dono dele, e esse homem, que foi amante dele, foi quem deixou a herança. Por isso que ele ficou rico. Ou seja, ele está contando vantagem do quanto de dinheiro ele ganhou, né? E que também satisfazia a esposa dele. Vou dar só uma anedota aqui. Tem uma cena na Eneida que o Enéas desce no inferno e ele encontra uma mulher que ele amou, mas abandonou. Encontra a sombra dela, né? E aí tem uma cena muito bonita, o Virgílio escreve, que é a Dido, que é essa rainha, abaixa a cabeça, e ela abaixa a cabeça. Nessa obra tem uma cena em que o personagem principal vai se relacionar com uma mulher, mas eu não lembro quem é. E aí ele vai descrever como que o pênis dele reagiu. Ele faz a descrição exata da cena da Dido abaixando a cabeça. E aí fica igual essa cena aqui. Tem para bom entendedor, né? Então, assim, isso aqui não fere a masculinidade, né? Não fere a virilidade do Trimalquião. Mas ele, por si só, já não pertencia ao clã de cidadãos, ou seja, ele já não era um homem completo por causa da situação, da história dele, né, da situação econômica dele. Isso aqui é uma cena, o Marco Antônio é Cleópatra, né? O Marco Antônio, o Cícero chamou ele de afeminado, o Sêneca chamou ele de afeminado, porque ele se relacionou com uma mulher que é estrangeira, não tinha cabimento também. Era uma relação que era chamada luxuriosa, todo tipo de adjetivo foi dado para essa relação, e também havia uma propaganda muito grande, né, do Augusto para diminuir. O que eu pretendia mostrar com essa apresentação é que trata-se de uma sociedade em que os papéis sexuais eram extremamente bem definidos. A mulher era tutelada, a mulher tinha o seu lugar estrito na sociedade, com alguma variação depois da Lei Júlia, mas isso não quer dizer que a mulher pôde frequentar Senado, não quer dizer que a mulher pôde votar, não quer dizer que a mulher pôde ser grande proprietária e não. Então, numa sociedade com papéis sexuais tão definidos, ou seja, com um gênero tão endurecido, é justamente aí que surge esse excesso, né, assim, da crítica, da fuga desses papéis, da negação desses papéis, e que é mais ou menos hoje o que está acontecendo hoje, assim, porque nós estamos vivendo num momento, na minha opinião, que tem estamos criticando esses papéis, criticando essa dureza, né, dos papéis sexuais, inclusive nós estamos glorificando diante. Fala, mas a direita está fazendo legendários, a esposa troféu, mas a esquerda também está glorificando papéis de gênero. E é nessa situação em que surge esse delírio, por exemplo, de associar atitudes de um papel ao outro, sendo que você está definidinho. Esses homens que escreveram poemas para mulheres, eles eram chamados de efeminados, como hoje são chamados homossexuais. Hoje, naquela época, não tinha essa definição, né? Mas hoje a gente tem. E tem um termo aqui, que é o conceito de... Esse aqui é um texto meu. O conceito de afeminação está diretamente atrelado ao de virilidade, ou seja, uma coisa depende da outra. Se a virilidade ela é muito reforçada, o oposto a ela também. E a virilidade é um papel, ela é um mito também, tanto quanto a afeminação. Virilidade vem de vir, tá?
é da palavra latim. Virtude também, tudo isso, né, tem origem em homem. A palavra ao ir é o homem. É viril o homem que atende às expectativas impostas socialmente ao sexo masculino. Em nossa cultura, que corresponde a domínio, segurança, emprego constante da força e sensibilidade aparente. Essas coisas se observava também na Roma antiga. Caso o homem não cumpra esses requisitos, é logo visto como afeminado, frouxo. Comportamentos não esperados dos homens, fraqueza, sensibilidade, cuidado, são compreendidos como características inatas de fêmeas humanas, embora eles sejam também imposições. O homem dito afeminado já foi expulso da membresia masculina. O problema é que existe a membresia, né? E numa sociedade que se reforça isso, nós temos uma limitação da diversidade, como é o que eu proponho pensar hoje. Eu trouxe os dados da Roma Antiga, né, que é o que eu estudei, mas que, na minha opinião, esse reforço de papéis sexuais que eu observava vinha se dissolvendo, né, pelo menos desde quando eu me entendo por gente, agora a gente está endurecendo ainda mais, e as consequências são essas. Nós estamos falando aqui dos poetas elegíacos que faziam passada, né, que riam, mas havia consequências para isso. Para o Ovídio, por exemplo, que foi exilado quando começou o governo de Augusto. Então, assim, não era uma grande festa como nós fingimos que é hoje em dia, né? Tem um poeta que eu estudei também, que ele não escrevia sobre o amor, não, é o Fedro. Ele fazia críticas à sociedade também, uma sociedade muito dura. Foi exilado também. Bom, a minha crítica é essa, eu queria terminar aqui, semi-terminar com o trecho da criação do patriarcado, da introdução. O patriarcado como sistema histórico tem início na história, sendo assim, pode ser extinto pelo processo histórico. E, gente, esse poema é o poema mais emblemático. Ela é uma mulher rica, a minha poeta preferida, muito rica, ela é da ordem senatorial, não é da ordem equestre, filha de um senador mesmo, o pai dela chamava Sulpício, e ela chamava Sulpícia porque eles tinham isso de ficar repetindo o nome um do outro. E aí ela faz esse poema, que a gente acha que está muito, muito inocente, mas queria ler para terminar. Finalmente chegou o amor, seja eu mais conhecida por tê-lo revelado a alguém do que encoberto com pudor. Movida por minhas camenas, que é versos, né? Que Tereia, Afrodite, o trouxe e depôs em meu seio. Vênus pagou as promessas. Que alguém conte as minhas alegrias, se disserem não ter as suas próprias. Eu não gostaria de confiar algo a tabuletas seladas, para ninguém ler isto antes do meu amado. Mas agrada ter errado, aborrece simular pela fama. Digam que fui digna com um digno. Ela está falando de um amor proibido. Ela se relacionava, supostamente, com um homem pertencente a uma classe, um estamento inferior ao dela. Então ela está falando que ela não tem vergonha disso. E que ela vai dizer, e ela não acha chato, aborrece simular pela fama. E a grande provocação dela, além dela ter colocado uma deusa feminina, a deusa do amor, né, é que ela se chama de digna. Digam que fui digna. Não existia mulher digna. A dignidade, a dignitas, não era um atributo feminino. Mas, através do amor, ela se diz digna, sim. Isso não parece, mas com o exercício de alteridade, esse poema, ele é uma grande afronta aos costumes da época, mais uma vez vindo de alguém que podia fazer esse tipo de afronta, né, da ordem senatorial. É isso. Puxa vida. Puxa vida. Não sei colocar as palminhas assim, então vai aqui. Que coisa mais maravilhosa. Obrigado. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa. Quem é que se inscreve aqui para perguntar coisas? Ei, Jesus, eu anotei umas coisas aqui, mas eu sou a minha função é recolher aqui. Depois eu sou a última a perguntar. Quem quer se inscrever aqui? Eu tenho umas minhocas, um monte aqui na cabeça. Eu amei particularmente esse seu fechamento, Marcelo.
como você foi fechando quando você pega lá, né, do risco de novo, de como é que reaparece a coisa da proibição do casamento, né? E de como é, né? Oh, tá fazendo eco meu, por que será? Tá fazendo eco aí para vocês? O meu não. Para mim não. É o meu, né? Oxe, o que eu fiz? Eu vou desligar aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ivan, eu vou sair, tu me faz entrar de novo? Peraí. É só o Marcelo fechar o dele. Marcelo, foi ótimo. Eu amei tudo. Bom. Amei tudo, os poemas. Eu amo tudo que vem do latim, as epistemologias, o antigo. Então, é muito bom. conhecimento. Agradeço demais, viu? Eu que agradeço. Eu tentei encaixar, né, o que eu já tinha feito com estudos de gênero, que é uma coisa recente para mim, né? Você sabe, a gente conversa bastante. Alguém? Não sei como é que está aqui. Alguém quer fazer alguma questão? Tá ótimo, Terezinha. Eu tenho algumas questões para te perguntar, Marcelo. Tá, joia. Deixa eu só abrir a janela aqui rapidinho. Prontinho. Então, na verdade... Oxe, tá fazendo de novo eco. Acho porque... Acho que se Marcelo fechar o microfone, resolve. Tem que mutar. Quando tu... me deu... Tem um achado que tu faz aí, naquela história, justamente... A gente comentava da Silvia Federici lá, muito fantástico, dos homossexuais servirem, né, de tocha para a queima das mulheres. Aquilo ali, né, no materialismo histórico, tem um achado que pode te ajudar muito para pensar aquilo, Marcelo. Que tu diz, mas metodologicamente aquilo tu diz. Não são iguais, e é fantástico quando tu diz isso. A gente usaria a seguinte, digamos, chave metodológica, que guardam entre si, as mulheres homossexuais, uma relação de unidade, mas não de... São todos colocados, não são idênticos, mas guardam uma relação de unidade. É isso que está posto ali. Isso é uma chave para tu pensar essa situação bastante intensamente, né? Veja, aquela desconfiança que tu diz lá, né? Que alguém desenhou aquela pirâmide lá, com as mulheres abaixo, tu diz, eu não concordo muito. Tu está certíssimo, aquele é um erro metodológico. Ali é um erro que tira a tua preocupação, e é fantástico o tempo inteiro de pensar aspectos socioeconômicos de todos esses processos. Quem fez aquela pirâmide desapareceu com a questão econômica. Veja, a questão das mulheres, né, do que eu chamo do sistema sexo-gênero, ele é transversal. A situação das mulheres, em cada um dos estamentos, ou hoje das classes, ela se revela sempre, as mulheres são sempre subordinadas. Mas no interior de cada estamento ou de cada classe. Quando diz que as mulheres estão abaixo, significa que desapareceu a estrutura de classes. Não é verdade. Veja, se você pensar no próprio Dignitas lá, Dignitas ou Dignitas? Dignitas? Então, Dignitas. Dizer que a mulher lá do imperador lá, ela poderia, veja como rompe a estrutura de classe, ela poderia estar lá embaixo servindo escravo, é isso? Não. Ela serve o imperador e a mulher do escravo serve ela. Então, essa pobreza teórica que quer desaparecer com
com a noção de classe e desaparece com toda a estrutura da realidade. Você pode não ser um marxista, ninguém é obrigado. Você não pode desaparecer com a realidade, que é o papel. Sim, não pode pegar as mulheres, como você não pode pegar a raça e dizer que ela, né, você não pode colocar também, né? Então, não, você está corretíssimo na sua, né? Outra coisa que você coloca de novo, e é fantástico, né? É dizer que os escravos, a sociedade não dependia dos escravos. Isso é negar a existência, o papel do trabalho. Dependia de quem, então? Dependia do quê? Do diálogo entre as pessoas? Não, é por isso que tinha os escravos. É por isso que se ia para a guerra e se trazia escravo. Porque nem só de fazer poesia e fazer sexo vivia a sociedade. Alguém tem que trabalhar e fazer a comida, né? De qualquer posição teórica que você adote, é preciso pensar que é preciso fazer a comidinha no dia seguinte e a roupinha que a gente veste, né? Então, é muito interessante, é fantástico. Nossa, gente, realmente. Eu queria não morrer só para aprender esse monte de coisa, né? Quando tu diz, né, quando tu traz aquilo, o casamento como um dever cívico, né, não tinha as emoções. Por que você, naquele período histórico, por que vocês acham que lá adiante, quando Shakespeare escreve Romeu e Julieta, por que até hoje aquilo é um clássico? Porque ali é o renascimento, é o surgimento do capitalismo, não é isso? O que Shakespeare canta? O surgimento do amor romântico. E o que é que aquilo significa? O surgimento do indivíduo. O capitalismo não pode existir se não existir a figura do indivíduo, aquele que pode escolher. Então é muito lindo o amor romântico, aquele que escolhe o amor. Mas é também este mesmo que pode vender a sua força de trabalho. Então, sim, não havia a menor necessidade. Óbvio que as pessoas tinham relações afetivas, é óbvio que as pessoas se apaixonavam, mas isso não tinha relação com os casamentos. É óbvio que as pessoas tinham sexo e... Agora, o que Shakespeare canta, não é acaso histórico, naquele momento, é a necessidade dos indivíduos e a possibilidade dos indivíduos poderem escolher as relações amorosas, porque ali surge o indivíduo necessário para o surgimento do capitalismo, aquele indivíduo que pode fazer contratos de trabalho, vender a sua força de trabalho. E não é só vender a força de trabalho, também é o indivíduo que pode escolher o outro com quem ele vai se... E aí o amor aparece. Esse mesmo amor que sustenta as relações, por exemplo, das mães com seus filhos, porque senão morrem que nem formigas. A necessidade do amor materno está aí, etc, etc. E a outra questão, da mesma forma, por que só aparece nos estudos a questão dos homossexuais no século XVIII? Porque, sim, havia o amor, as relações tiram o amor. As relações homossexuais, assim como havia, porque também aí já está maduro o capitalismo, e aí os indivíduos hétero e homossexuais aparecem. O que tu me traz é um monte de ideia para eu ficar por aí. Muitíssimo, mas muitíssimo obrigada por enriquecer, acho que o estudo de todo mundo. Mas para mim que penso a questão das mulheres, essa tua última lâmina, quando tu fala, né, que é as mulheres, como é que tu fala? O patriarcado como esse lugar. Tudo aquilo que não for de valor são as mulheres. Meu amigo, eu estava com expectativa dessa tua fala, por causa da originalidade, por causa do novo. Mas realmente superou, e minha cabeça, que já é cheia de coisa para pensar. Muito obrigada por isso, viu? Muitíssimo obrigada. Uma honra. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, você sentiu essa sua cabeça explodindo, né, tendo acesso aos estudos clássicos? Foi o mesmo sentimento que eu tive quando tive acesso à teoria feminista. Ano que vem, de novo, tu está aqui, né? Sim, sim. A programação do Negrem. No próximo, por favor, estará. Tem aqui já as convidadas do ano que vem, as repetentes. Dona Geórgia,
A outra, a nova que tem no próprio semestre é a dona Marina. No próximo semestre nós teremos a dona Lua. Temos, porque tem as repetentes e as novidades. O senhor é repetente da próxima. E, por favor, eu peço, eu não conheço todo mundo que está aqui. Gente, isso aqui é uma lista de inscrição. Quem quer, eu conheço um monte de gente que vem aqui, mas eu não tenho acesso. Por favor, eu aceito indicações. Quem acha que tem um tema, gente, não é se oferecer, por favor, não é nada disso. Eu quero que vocês pensem que nós somos um grupo muito pequeno. As pessoas não precisam ser marxistas para vir aqui. Porque era a preocupação do coisa. Os marxistas, nós somos uma teoria. O velho Marx, para quem não sabe, ele criou obviamente, mais brilhante teoria que se pode ter. Mas Marx não criou nada. Ele pegou o que Hegel, que é um grande filósofo, fez, se chama superação. Olhou. Quando tu vai comprar uma casa, o que tu faz? Tu olha os fundamentos, a base. Tu diz, sólida. Aqui dá para erguer. Aí tu olha e fala, essa porta está no lugarzinho certo. Vou deixar aqui. Essa janela, gente, não está muito, não. Vou mudar esse negócio. Tá ruim, jogo fora. Essa tá boa, mas está no lugar errado. Ele fez isso com a obra do Hegel, da filosofia. Ele pegou Hegel. Ixi. E o sujeito... O cara tá certo, mas o cara é idealista pra caramba. Vamos virar isso aqui? Pegou a filosofia de Hegel e virou de cabeça para baixo. Não, vamos colocar a materialidade aqui. Ele foi lá. Em Adam Smith e Ricardo. Um é nobre e o outro jogava na bolsa. Os dois grandes economistas burgueses. E pegou, mas foi Ricardo que disse tudo que existe de riqueza é produzido pelo trabalho. Marx, pelo trabalho, ainda. Pelo trabalhador. Okay? E pegou nos socialistas franceses do socialismo utópico e transformou no socialismo. E criou a grande obra que Então, veja, Marx pegou dos não marxistas. O que se faz aqui no Negrém é pegar quem faz estudos sérios para ajudar a pensar. Se a gente tivesse pronta, não precisava de vir ninguém aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pegar quem produz conhecimento crítico nesta área de trabalho, de classe, do sistema sexo-gênero e de racismo. Então, se vocês têm gente, nós não queremos, isso aqui não é uma igreja, ok? Se vocês querem unanimidade, a gente vai ali, tem um monte de igrejinha. Nós queremos gente que produza seriamente. Então, se vocês tiverem, por favor, indicação de gente que produza, a gente faz 2, nós não queremos aqui que venha 400 mil pessoas. O que a gente está fazendo aqui, a gente coloca ali, lá, e as pessoas vão produzindo. Somos tão poucos, não queremos unanimidade, a gente está fazendo, pretensão em água benta é bom. A gente deixa ali, já tem gente com 1.000 seguidores. A idiotice tem mais gente do que os estudos sérios. A gente deixa ali e as pessoas vão. A gente sabe que daqui a 15 anos, que daqui a 10, que daqui a 20, as pessoas olharão e a história dirá. Viu? Elas e eles estavam com a razão. É uma honra para nós ter vocês aqui. E o futuro dirá. Enfrentaram, estava certo. Em nome de todas e de todos aqueles que vieram antes de nós, estamos aqui com essa bandeira crítica, levando as porradas e seguiremos. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Realmente é uma honra. Tá certo? O ano que vem, próxima Marina, 30 de outubro. Tá certo? Podemos? Georgia, Marina, Lua, Cica, eu estou vendo as carinhas. Tchau. E todas as outras e outros que estão aqui. Marcelo, sem palavra, viu, meu lindo? Tá sem som?
Deixa eu ouvir tua voz linda. Um beijo, obrigado. Nossa, dia 30 então, né? Vou colocar. Dia 30 de outubro. Já Ok. faço. Marina, me manda uma foto. Tudo aquelas coisas que eu preciso. Obrigado, Beijo. gente. Todo mundo está aqui. Obrigado. Até Obrigada. mais. Beijo, obrigada. Tchau. Daniela é outra. Daniela, Sim. ano que vem. Eu não vi tua cara. É o repetente. Daniela, as Tá repetentes, bom. Daniela e Georgia. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.